Olá, hoje, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Glorioso São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, primeira carta de São João, capítulo 5, versículos de 5 a 13. Muitos versículos. Vamos pegar alguns para fazer a partilha no dia de hoje, a nossa Lexio Divina. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então vejam, por que São João inicia fazendo essa pergunta? Porque no versículo 5, porque lá no versículo 12 ele vai dizer: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. O Filho aqui com F maiúsculo, Filho de Deus, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se revelou à humanidade, encarnou-se, revelou integralmente o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem crê em Jesus e vive como quem de fato crê, tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, quem não crê, não tem a vida. É o que a palavra de hoje está nos ensinando. Então não adianta, meu irmão, eu consumir a minha vida, gastar a minha juventude. Quando eu falo de mim, eu estou falando de você. Gastar toda a energia que eu tenho, perder muitas vezes a paz, viver ansioso, me consumindo por todas as conquistas deste mundo e não vir a possuir a vida eterna. Que bem neste mundo pode superar a vida eterna? Quantos arrependimentos não acontecem na vida daqueles que deram as costas para Deus, muito ocupados em conquistar tudo que poderia conquistar nesta vida, buscando apenas atender às suas próprias necessidades. Quantos arrependimentos não brotam destes corações, que nos derradeiros momentos de suas vidas, veem a vida indo embora e não têm a certeza da eternidade no céu, junto de Deus. Irmãos, que a gente possa despertar, que o Espírito Santo possa despertar as nossas consciências, os nossos corações enquanto é tempo. Que a gente possa lutar sim para conquistar aquilo que Deus sonhou para nós aqui nesta vida. Sim, para
cometer todas as realizações, perseguir todas as realizações pessoais e profissionais que o próprio Deus reservou para cada um de nós. Mas mais importante do que isso, que a gente possa perseguir sem negociar, perseguir de modo diligente, fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus, ter uma vida enxertada na palavra de Deus, porque aí de fato nós vamos testemunhar que não somente cremos, que não somente acreditamos, mas que vivemos como quem de fato acredita. São João vai nos exortar. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Mas aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Então, quem não crê no que Jesus falou, faz de Deus um mentiroso, porque Jesus não diz, eu encontrei um jeito de viver. Ele diz, eu sou a vida. Jesus não diz, eu encontrei um caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus não diz, eu busquei, eu persegui e eu encontrei a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Portanto, Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida com V maiúsculo, a vida eterna. Portanto, ou nós de fato cremos em Jesus, ou precisamos admitir que quando a gente adequa o discurso de Jesus para caber na nossa vida, a gente está fazendo de Deus um mentiroso. Porque Jesus é Deus, é Filho de Deus, é segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça da coerência, do exame de consciência sincero, porque por vezes a gente deve mesmo rezar assim, Senhor, é verdade, eu ainda não creio como eu devo crer. Aumentai a minha fé, Senhor. Aumentai a minha fé. Então, que a gente possa, com base na palavra, nessa palavra, pedir ao Espírito Santo essa graça de entender que a maior conquista que a gente pode ter nessa vida, a maior conquista que a gente pode oferecer aos nossos filhos, às nossas filhas, a quem a gente ama, é fazer, a maior conquista é o céu, mas é fazer com que essas pessoas enxerguem por meio da nossa vida, que é muito importante as realizações pessoais aqui na Terra, mas não é mais importante do que a maior realização que a gente pode cometer, que é viver uma vida que aponta para o céu, que é viver uma vida que antecipa o céu na terra. E essa vocação não é para alguns, essa vocação é para todos aqueles que creem em Jesus e na palavra que é Jesus. O evangelho de hoje, Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16, narra o momento em que um leproso cai aos pés de Jesus e diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, no leproso, e disse: eu quero. Fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você não tenha uma lepra no seu corpo, mas quantos de nós não temos lepras na alma, feridas abertas na alma, por causa dos nossos pecados,
por causa dos pecados de outras pessoas em relação a nós. E hoje é o dia da gente entender de uma vez por todas que sim, Jesus quer nos purificar, Jesus quer nos curar. Jesus está dizendo para mim e para você hoje, eu quero. Jesus está estendendo a mão para nós e dizendo, eu quero te purificar, eu quero te curar. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é cair aos pés de Deus. É cair aos pés do Senhor com fé e dizer, Senhor, se queres, tu tens o poder. Faz comigo o que tu queres fazer. Completa a obra na minha vida de cura interior, de libertação dos meus vícios, dos meus pecados. Completa a obra na minha vida, Jesus, que tu começastes quando atraístes o meu olhar para ti, quando atraístes os meus ouvidos para ti. Senhor, se queres, me purifica, porque Jesus estenderá a mão dele para cada um de nós e vai dizer, eu quero, meu filho, fica purificado. É isso que Jesus faz todos os dias. Ele estende a mão para nós, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que pegar na mão dele, temos que nos ajoelhar diante dele e dizer, Senhor, eu creio, eis-me aqui, completai a obra que tu começastes em mim. Jesus, depois que cometeu essa cura, como tantas outras, a fama dele foi crescendo por causa disso. Numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e para também serem curadas de suas enfermidades, diz o versículo 15. E o evangelho termina no versículo 16, quando diz, ele, Jesus, ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Então veja, o que é que Jesus quer nos ensinar aqui? Que o Deus das obras jamais deve ser esquecido pelas obras de Deus. Jesus estava curando, purificando, libertando, realizando milagres, prodígios sucessivos, contínuos, perenes. Mas ele não se deixava envolver pela multidão, se retirava para rezar, para dar graças, para ter colóquios com o Pai e com o Espírito Santo. Entende? Jesus está nos ensinando com a sua própria atitude a importância do retirar-se do barulho do mundo, de retirar-se do próprio barulho que nós causamos para rezar. Muitas vezes a gente se deixa consumir pelas obras de Deus que nós participamos e esquecemos de rezar. Esquecemos quão importante é cultivar a nossa vida de oração, porque é a nossa vida de oração que nos dá intimidade, que aumenta o nosso desejo pela santidade, que aumenta o nosso desejo de amar a Deus, não com medo do castigo, mas de amar a Deus para retribuir tanto amor que Ele nos dá, de amar a Deus, de fazer crescer essa amizade, essa intimidade, de ter diálogos, colóquios de intimidade com nosso Senhor. É a oração que faz a gente desejar cada dia mais a graça de Deus e rejeitar cada dia mais o pecado que nos afasta de Deus. Portanto, quando a gente tiver preguiça de rezar, quando a gente passar o dia trabalhando, fazendo as coisas dentro das obras de Deus, numa comunidade, num grupo de oração, numa paróquia, lembremos do que Jesus fazia. Ele não se deixava envolver pela missão dos prodígios, milagres, mas ele se retirava para rezar, para nos ensinar que o Deus das obras jamais deve ser esquecido pelas obras de Deus. Sirvamos, trabalhemos, mas não percamos de vista a melhor parte, o mais importante, que é estar aos pés de nosso Senhor, ouvindo a sua voz,
enxergando a sua vontade, criando intimidade com Ele e o adorando em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.